paz do Senhor Jesus, hoje eu trago mais uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 26, versículo 65, que diz: Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Aleluia. Então aqui esse texto fala de quando Jesus ele foi preso, quando Jesus disse que era filho de Deus. E o sumo sacerdote ficou com muita raiva, achando que Jesus estava se passando pelo filho de Deus, que Jesus era um impostor. Então o sumo sacerdote disse que Jesus blasfemou porque disse que era filho de Deus. Veja aqui nesse texto que o que aconteceu naquele tempo. Nós vemos aí que Jesus, sendo filho de Deus, do mesmo Deus pelo qual o sumo sacerdote servia, ou seja, era um único Deus, existia um único Deus. Ali servia o sumo sacerdote, aquele Deus, o nosso Deus Pai. E ali também estava o Filho de Deus, do nosso Deus Pai, nosso Senhor. Vemos ali que era um único Deus, porém, o sumo sacerdote não entendia, por mais que estivesse ali visível, por mais que estivesse ali se cumprindo as profecias, que realmente o Filho de Deus iria vir ao mundo, por mais que estivesse ali bem na cara, que realmente aquele era o Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Estava ali tudo para que o sumo sacerdote viesse a entender, viesse ver que realmente estava se cumprindo as Escrituras. Mas ele não entendeu, porque a cegueira espiritual que havia nele era muito grande, ou seja, veja que aquilo aconteceu naquele tempo, mas ainda nos dias de hoje isso ainda acontece. Nós vemos que as igrejas evangélicas existem grandes divisões. Algumas pessoas criticam outras doutrinas e acham que aquela doutrina não é bíblica, que aquela doutrina é errada, porque são pessoas que são cegas espiritualmente. Pessoas que se apoiam em um líder que não está pregando a verdade, que não está ensinando a palavra de Deus. Pessoas que se apoiam a doutrinas de homens e que não se preocupam em estudar a palavra de Deus. Não está preocupado com aquilo que está na Bíblia, porque ouviram, alguém ensinou daquela forma e assim está certo. Eles não abrem a sua mente para entender a palavra de Deus, eles não querem entender a palavra de Deus. E isso faz com que exista uma grande divisão de denominações. Cada denominação querendo ser mais perfeita do que a outra, querendo estar correta, querendo ser a certa. E muitas vezes, algumas denominações têm doutrinas de homens e não a sã doutrina, aquela que está na Bíblia. Veja que o que aconteceu com o sumo sacerdote, que tinha ali uma doutrina de homens, que ouviu a palavra, que sabia muito bem a palavra, mas que não permitiu que aquela palavra viesse a semear no seu coração, não permitiu que aquela palavra viesse a dar frutos no seu coração. Ele sabia da palavra, mas ele não quis obedecer à palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, que sabem a palavra de Deus, mas que não semeiam, que não querem praticar a palavra de Deus, que não querem viver a palavra de Deus, mesmo sabendo de toda a verdade, Deus coloca nele o espírito do erro, para que eles venham ter uma cegueira espiritual, para que eles não venham mais entender nada da palavra, porque eles não querem entender. Eles já se fecharam para a verdade. E isso tem acontecido bastante no meio evangélico. Não são todas as pessoas, mas algumas denominações têm doutrinas de homens, e isso tem feito com que eles venham ter uma cegueira espiritual. E quando alguém vem dizer a verdade, quando alguém vem ensinar a verdade, eles não aceitam. Eles acham que aquela pessoa é um impostor, que aquela pessoa que está ensinando errado.
que aquela pessoa não sabe nada da palavra, porque eles não aceitam aquela verdade, porque já estão cegos espiritualmente, não querem saber, não querem entender a palavra de Deus. E nós vemos que essas pessoas que têm essa cegueira espiritual são as que mais julgam os outros, são as que mais apontam, são as que mais dizem que aquelas pessoas estão erradas, são as que mais afirmam que aquelas pessoas vão para o inferno, são as pessoas que mais julgam, essas pessoas que têm uma cegueira espiritual, que acham melhor servir a religião do que a Deus, do que a Jesus, do que a Bíblia. Acha melhor a doutrina de homens do que a sã doutrina que está na Bíblia. E vem aí o julgo, começa a julgar e dizer que aquela pessoa está errada, que aquela pessoa vai para o inferno, porque eles não querem aceitar a verdade. Assim como o sumo sacerdote, que levou Jesus ao julgamento, porque não quis aceitar a verdade. Não quis entender que Jesus é o Filho de Deus, nosso Senhor. Não quis entender. E levou Jesus ao julgamento com muito ódio no coração, julgando Jesus, dizendo que ele estava blasfemando. Olha só o que aconteceu naquele tempo, ainda nos dias de hoje acontece. Muitas divisões. Muitas pessoas, nós vemos que hoje existe uma grande facilidade de abrir igreja. Várias pessoas estão abrindo igrejas, pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas que não sabem nada da palavra, pessoas que não entendem a palavra, pessoas que simplesmente decoram um versículo ou outro, pessoas que querem ensinar a palavra com versículos isolados. E nós sabemos que para entender a palavra nós temos que entender toda a Bíblia e não somente um versículo. Então nós vemos nos dias de hoje se multiplicando igrejas e mais igrejas, pessoas que não sabem a palavra, pessoas que não entendem a palavra, pessoas que aprenderam de uma forma de algumas pessoas que também não sabiam. E aí vira aquela bola de neve e começa a ensinar outras pessoas, abre uma igreja e começa a ensinar as pessoas errado e começa a virar uma bola de neve. E aí nós vemos que várias pessoas, ao entrar naquela igreja onde se está ensinando algo que não tem nada a ver com a palavra de Deus, as pessoas começam a acreditar e às vezes até mata e morre por aquele líder, mata e morre pelo aquilo que ele aprendeu e não quer ouvir, não quer abrir a mente, não quer abrir o coração para ouvir a verdade que está ali na sua frente. Tudo indica que aquilo é verdade e aquela pessoa não quer ver, aquela pessoa não quer entender. E aí vem aquele ditado que o pior cego é aquele que não quer ver. Quando está tudo ali na sua frente, mas ele não quer entender, ele não quer ver. E isso é um mal que vem acontecendo, divisões e mais divisões. São pessoas que servem o nosso Deus, que servem o mesmo Deus, o nosso Senhor, o Deus Pai. Pessoas que servem a Jesus, mas que não entendem a verdade. Não entende porque aprenderam uma doutrina de homens. Então foi surgindo igrejas e mais igrejas e as pessoas não estudavam a palavra de Deus, não estavam preocupados em aprender a palavra de Deus, só estavam preocupados em falar a palavra de Deus. E falar a palavra de Deus todo mundo fala, qualquer pessoa que sabe ler vai lá, abre a Bíblia e fala. Mas entender e explicar, aí é diferente. Tem que ter uma dedicação especial para aprender mais da palavra de Deus, para que venha ensinar. E muitas pessoas não se dedicam à palavra de Deus, mas mesmo assim abrem igrejas e começam a pregar, começam a ensinar uma palavra que eles estão entendendo e não ao verdadeiro sentido da palavra de Deus. E aí vira uma grande confusão, e aí começa a surgir as divisões, porque cada pessoa acredita em algo e vira ali uma confusão, uma bola de neve. E quando alguém surge, enviado por Deus para dizer a verdade, para pregar a verdade, muitas vezes é acusado como um impostor, como uma impostora, como alguém que está blasfemando. Assim como acusaram Jesus. Começam a acusar porque eles não querem entender aquela verdade. Eles não querem saber da verdade. O que eles querem entender é somente aquilo que eles aprenderam e pronto. Não importa se quem ensinou estava equivocado ou não. Essa é uma cegueira espiritual. É algo muito grave. Então essa palavra vem ao meu coração e ao teu coração para que a gente venha andar vigilantes.
para que a gente venha orar, para que a gente venha buscar a Deus, para que a gente venha estudar mais da palavra de Deus, para que a gente venha saber realmente o verdadeiro sentido de cada versículo e não simplesmente ler e achar que é aquilo e interpretar daquela forma com achismo. E isso tem acontecido, o achismo tem invadido o meio evangélico. E é claro que existe sim pessoas, como eu sempre digo aqui, existem pessoas que são sim de Deus, existem pessoas que têm compromisso com Deus, existe a Igreja Santa de Deus, mas nós sabemos que também existem muitas pessoas ali no meio que são cegas espiritualmente, que não querem saber da verdade, que acham que aquela doutrina que eles aprenderam dos homens é a verdade. E aí aquela doutrina dos homens se mistura com a Bíblia, e aí algumas coisas está correta, mas outras não estão. E vira ali uma confusão, vira ali uma bola de neve e começa a ter divisões, porque nós sabemos que trevas não se mistura com luz. Nós sabemos que a verdadeira palavra, ela é santa e sempre irá existir. Mas nós sabemos que o joio, pessoas cegas espiritualmente, pessoas que não querem ouvir, não querem entender a palavra, mesmo afirmando que serve ao nosso Deus, mesmo eles afirmando que são tementes a Deus, mas não querem abrir os olhos para ouvir a verdadeira palavra de Deus, porque já estão cegos espiritualmente, e isso é lamentável. Mas a palavra de Deus, quando penetra no nosso coração e a gente quer praticar a palavra de Deus, a gente abre a porta para Jesus entrar na nossa vida, a gente começa a querer viver uma vida em santidade, começa a querer viver uma vida realmente nos pés do Senhor, uma vida onde a gente conhece a verdade, pratica a verdade da Bíblia, e não a doutrina de homens que alguém ensinou em alguma determinada igreja. Então, quando nós abrimos o nosso coração para Deus e queremos realmente, de fato, viver a palavra de Deus, Deus ele nos abençoa e a gente realmente consegue viver uma vida de paz e de alegria, consegue viver uma vida de retidão, porque nós abrimos a porta para que Jesus possa entrar em nossa vida. Mas muitas pessoas, mesmo dizendo que serve a Deus, não têm aberto essa porta para que Jesus possa entrar. E termina aqui ficando cego espiritualmente, termina aqui dando ouvido a pessoas que inventaram a doutrina deles e não passaram para ele aquela doutrina, a sã doutrina de Deus, a verdadeira palavra. E as pessoas acham melhor seguir ao homem do que seguir a palavra de Deus. Então que nós venhamos a ser cada dia mais temente a Deus e abrir o nosso coração para que Jesus possa entrar, para que a gente venha entender mais da palavra de Deus, para que a gente venha viver a palavra de Deus em espírito e em verdade, para que a gente não venha ser enganado por esses líderes ou por essas pessoas que só sabem acusar, porque estão acostumados a viver uma doutrina de homens, pessoas que só sabem condenar, mas que não sabem abrir o coração para Deus e ouvir a verdadeira palavra de Deus. Amém? Fica com esta palavra no teu coração e que o nosso Senhor Jesus continue abençoando cada um de vocês. Amém?